paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, vamos hoje realizar mais uma EBD online e iniciar uma lição de uma série de estudos com o tema Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar. Então, as próximas lições vão desenvolver o tema Culto Familiar, com base no livro de Jerry Marcelino, da editora Fiel, que será disponibilizado no grupo da igreja. Vamos iniciar então com a leitura do Salmo 22, verso 27. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Tem uma outra versão que diz assim: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a face do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, obrigada porque mais uma vez estamos diante da Tua palavra, na dependência do Teu Espírito Santo, para aprendermos mais uma porção daquilo que o Senhor quer nos instruir para a nossa edificação. Hoje, Senhor, um assunto tão importante, um assunto, ó Pai, que é desejo Teu para todas as famílias, para a sua igreja, para a edificação do seu reino, o culto familiar. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ensine, Senhor, a como resgatar essa preciosidade perdida no decorrer do tempo. Que seja, Senhor, algo que realmente venha falar aos nossos corações e despertar os nossos desejos para, no meio da nossa família, nos dedicarmos ao Teu ministério, à Tua obra, em prol do Teu reino. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, a lição de hoje, ela visa apresentar alguns propósitos de Deus com relação ao culto familiar. E o culto familiar, se tratando também do convívio no meio da família. E, para começar, nós vamos destacar aqui um texto de Pink. Ele escreveu assim: visto que o crente não pertence a si mesmo, mas foi comprado por preço, seu alvo é glorificar a Deus em todos os relacionamentos da vida. Não importa a posição social que ele ocupa ou mesmo o que ele é. O crente tem de servir como uma testemunha de Cristo. Juntamente com a Igreja de Deus, o lar do crente deve ser a esfera de sua mais evidente dedicação a Deus. Todas as realizações no lar têm de estampar o selo da divina chamada do crente, e todos os seus afazeres devem ser dispostos de tal modo que todas as pessoas vindas ao seu lar percebam que Deus está ali. Muito lindo, né? Então, desse texto aqui que nós lemos, nós podemos destacar alguns propósitos. E, mais especificamente, nós separamos aqui três propósitos. Primeiro propósito: para que Deus seja glorificado nos relacionamentos entre os membros da família. Esse convívio familiar diante de Deus, ele tem esse objetivo de consolidar, de firmar relacionamento entre pais e filhos, entre os irmãos, entre os cônjuges.
O outro relacionamento, o outro propósito é para que haja dedicação a Deus no lar, que se estende à esfera da igreja. Essa dedicação a Deus aqui já nos remete a um relacionamento com Deus. Toda a família relacionando entre si e também relacionando-se com Deus. E isso estendendo-se à igreja, entendendo que o lar é uma extensão da igreja. Um lar cristão deve também refletir a imagem da igreja do Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma, a igreja é uma extensão da família. Porque na igreja nós temos a família de Deus, a família do povo de Deus, entre irmãos na fé. E esse relacionamento com Deus tanto deve acontecer dentro da família, como também na comunhão entre os irmãos no convívio da igreja. E o último propósito destacado aqui é para que o chamado divino seja manifesto nos afazeres e realização no lar, evidenciando assim a presença de Deus. O que significa isso? Esse convívio no lar, na presença de Deus, mostra que tudo que se faz dentro de casa manifesta a dependência de Deus. Então, quando nós nos colocamos em família diante de Deus, nós queremos dizer: Senhor, nós dependemos de Ti em todos os aspectos da nossa vida familiar. Então, em todas as coisas, nós precisamos crer que o Senhor estará nos abençoando, nos conduzindo, e tudo isso para a glória de Deus. E com base nesses 3 propósitos aqui relacionados, nós temos algumas questões a serem feitas. A primeira questão é: como que esses propósitos serão efetivados no convívio familiar em uma geração tão solitária no ambiente físico da casa, mais conectada com o mundo da tecnologia, com os relacionamentos virtuais e que passeia remotamente no mundo da internet? Então nós vemos aqui um primeiro aspecto que parece-me dificultar que esses propósitos sejam alcançados. Nós vemos aqui a questão da tecnologia. A tecnologia dominando a vida das pessoas. As pessoas, elas andam solitárias em relação a elas mesmas, mas conectadas virtualmente com o mundo e mesmo assim sós. Uma outra questão que nós podemos colocar: como atender aos propósitos desse convívio se nessa geração os princípios do cristianismo histórico parecem ser rejeitados em detrimento da multiplicação do saber e o transbordar de informações disponíveis sem restrições? Com tanta informação, essa geração se encontra perdida no conhecimento e na busca incessante para saciar não se sabe o quê. Então, no contexto da geração moderna, não só as crianças, como os adolescentes e também os pais, conectados nesse mundo virtual, nesse mundo da tecnologia, é necessário essa busca incessante por conhecimento, busca incessante para se adequar a esse mundo, né, para estar inserido nessa realidade. E isso vai deixando em segundo plano
a necessidade do conhecimento da palavra, a necessidade do conhecimento de Deus, da verdade. Então, as coisas de Deus, elas vão sendo deixadas em segundo plano, para dar lugar a essa corrida em busca de atualização, em busca de ter recursos que possibilitem essa nova realidade da vida. E uma outra questão é como fazer a diferença e assim como o sal restaurar o sabor de uma geração tão insípida, conforme está lá em Mateus 5,13. E assim resgatar as bases do cristianismo autêntico nessa sociedade decadente. Então aqui é uma outra questão, como fazer a diferença se todos estão indo nessa mesma direção? Todos estão indo na trilha do conhecimento, na trilha do desenvolvimento, na trilha das conquistas tecnológicas. Como ser a diferença? Como ir na contramão do sistema? Como ir na contramão do mundo? Na contramão destas propostas que o sistema tem oferecido? E fazer a diferença. Dar um novo sabor para a vida. Dar um novo sabor, um sabor que Deus quer, um sabor de amor, de leveza, de comunhão, de relacionamento, de fazer a vontade de Deus, de estar conectado com o próprio Deus. Como fazer essa diferença e ser conduzido pela vontade de Deus? Como fazer essa diferença? Então, são essas 3 perguntas. E nós chegamos a uma conclusão que com essa realidade do mundo atual, tem sido muito difícil resgatar esse relacionamento da família, esse relacionamento perdido entre os membros do lar, da família. Resgatar essa comunhão, esse convívio familiar. E não só resgatar esse convívio e esse relacionamento entre os membros da família, mas a gente percebe como é difícil também resgatar o relacionamento com Deus dentro do lar. E também com os desafios do mundo moderno, existe uma dificuldade das pessoas dependerem de Deus, resgatar essa dependência de Deus, porque as pessoas, pelo conhecimento e pelos recursos da tecnologia, costumam pensar que são autossuficientes, que eles conseguem realizar tudo de uma maneira muito fácil. Você consegue fazer transações financeiras da sua própria casa, você consegue fazer compras da sua própria casa, você tem uma infinidade de informações à sua disposição em sua própria casa. Hoje em dia é tão fácil aprender tudo, aprender até trabalhar com artes, culinária e até mesmo conhecimentos científicos, você pode adquirir pelo meio da tecnologia. Então, como resgatar essa dependência de Deus para todas as coisas? Para o autor do livro que estamos estudando, a resposta é retornar às veredas antigas. Então, nessa lição de hoje, mais especificamente, nós vamos estudar sobre esse conceito de veredas antigas, principalmente com base no que está lá em Jeremias, no capítulo 6, no verso 16. Vamos ler aqui, Jeremias 6:16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma.
veredas antigas. No contexto aqui que foi escrito esse texto, foi um contexto em que a nação de Judá estava sendo condenada por terem se desviado da palavra de Deus, por terem desobedecido durante todo o tempo às ordenanças de Deus. Eles cometiam abominações, eles estavam envolvidos na idolatria, e eles não estavam seguindo os mandamentos e as ordenanças que foram estabelecidas desde Moisés. E lá em Jeremias, ainda em Jeremias, no capítulo 18, no verso 15, ele reforça: mas o meu povo se esqueceu de mim, queimou incenso aos ídolos, que fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios, por caminhos não aterrados. Então, aqui estão duas coisas apontadas por Jeremias que levaram a Judá se desviar dessas veredas antigas. O primeiro é que eles se esqueceram do Senhor. Lembram-se da questão do relacionamento com Deus? Pela desobediência, eles quebraram esse relacionamento com Deus. E o segundo aspecto aqui que levou o povo a se desviar desse caminho foi que eles passaram a queimar incenso aos ídolos, ou seja, a idolatria. Eles começaram a oferecer coisas abomináveis ao Senhor, que era o culto a deuses estranhos. E isso fez com que eles se desviassem dessas veredas. E aqui não tem só a causa. Quando nós estudamos ainda ali, no próprio Jeremias 18, no verso 14, diz que como consequência da rebeldia, percebe-se que a nação estava carente de paz e de descanso. A nação estava carente de paz e de descanso. Entretanto, no verso que nós lemos, Deus oferece descanso para a alma de quem voltar a andar nessas veredas. Deus oferece descanso para quem voltar a andar por essas veredas. E o que são essas veredas antigas? Então, é uma figura de linguagem que remete à vida tradicional, à vida religiosa tradicional dos israelitas desde os tempos de Moisés, como já falamos, em relação às leis, aos mandamentos e aos estatutos a serem obedecidos. Lá em Malaquias 4:4 está assim: lembre-se da lei de Moisés. Então aqui é um primeiro convite: retornem à memória o que foi escrito na lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Vamos destacar aqui nesse texto de Malaquias a expressão todo o Israel. Esse todo Israel, de uma certa forma, é interpretado por alguns como sendo não só aquele Israel da época do profeta Malaquias, no caso aqui, mas a todo o povo de Deus na terra, incluindo a igreja, incluindo eu e você. E o autor desse livro que nós estamos estudando justifica isso
por conta de um pensamento dos puritanos da Nova Inglaterra. Os puritanos eram os protestantes pós-reforma, que migraram da Inglaterra para a América do Norte. Então foram protestantes que passaram a habitar nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos hoje, a América do Norte, e na época a América do Norte era denominada como a Nova Inglaterra, por isso chamados puritanos da Nova Inglaterra. Então eles comparavam a migração deles da Europa para a América do Norte como a vida de Israel, que migrou do Egito para a Terra Prometida. Então, eles se comparavam ao Israel nesse aspecto de migração de um lugar para outro, ou seja, da Europa para a América do Norte. E também, lá em Isaías 49:6, Deus ele chama Israel para ser luz para os gentios. E os puritanos também se comparavam ao Israel como se fossem eles chamados por Deus, lá da Europa, para ser a luz para as nações. Então, entende-se nessa, vamos dizer, analogia, nessa comparação, que todo Israel de Deus também se remete à igreja, ao povo de Deus que o serve na terra hoje. Com essa comparação, o povo de Deus hoje, assim como a nação de Israel, precisava voltar às veredas antigas. Os puritanos também entendiam que o povo de Deus na terra hoje, ou naquela época, vamos dizer assim, necessitavam também voltar às veredas antigas. Nós podemos ver essa questão das veredas antigas hoje em nossos dias, se nós observarmos bem a situação das famílias cristãs hoje. E assim como Israel estava desviada do caminho estabelecido pelo Senhor, hoje muitos cristãos também, mesmo estando dentro da igreja, estão desviados dos verdadeiros propósitos, dos propósitos de Cristo para a igreja. Muitos estão desviados dos propósitos do Evangelho. Muitos estão desviados do chamado de Deus. Muitos estão desviados da missão de Deus para o mundo, dentro das nossas igrejas hoje. Em que hoje nós podemos entender que a igreja está desviada? Assim como Deus falou a Israel, o meu povo se esqueceu de mim. Muitas vezes nós podemos sim ver que os cristãos de hoje têm esquecido do Senhor. Sabe por quê? Porque tem colocado muitas coisas em primeiro lugar na sua vida, que não é o Senhor. Tem colocado muitas prioridades. As coisas de Deus têm ficado em segundo plano. Se der certo. Se eu estiver bem de saúde, eu vou fazer a obra, eu vou para o culto, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Se não vier ninguém na minha casa hoje, eu vou sim para a igreja, eu vou para a escola bíblica. Se eu não tiver nenhum trabalho do serviço para fazer em casa, aí eu vou. Então, tudo tem tomado o primeiro lugar de Deus. Deus tem sido esquecido em segundo plano. Se tudo correr bem, se der certo, se for possível, se não tiver nada que me atrapalhe, eu vou. E assim é a igreja hoje. Em nenhum outro aspecto é que
nós vemos que para as coisas do reino, às vezes não sobra tempo. Mas para queimar incenso para outros deuses, tem tempo suficiente. Para prestar culto para outros deuses, tem tempo, tem recurso. E que deuses são esses? Queimou incenso aos ídolos. Hoje, os nossos cristãos têm dedicado seu melhor tempo para os recursos tecnológicos. Têm dedicado, por exemplo, seu melhor tempo para a TV, para a internet, para o lazer, para literaturas inadequadas, filmes também inadequados, jogos, amizades virtuais, inconvenientes, músicas impróprias, uso das redes sociais com fins indevidos. Então, se dedica tempo para isso. Mas o Senhor tem sido esquecido e tem se queimado tempo e recurso como incenso a esses deuses, vamos dizer assim, entre aspas, da vida, do mundo, do sistema e da realidade. Daí o resultado. Assim como a nação estava cansada, desgastada, sofrida, hoje existe um desgaste terrível nos relacionamentos entre pais e filhos, entre os cônjuges, entre os irmãos, tantos desgastes no relacionamento com Deus, tanto distanciamento de Deus e, por consequência, uma decadência espiritual. De quais caminhos os cristãos dos nossos dias têm se desviado? Esse caminho é justamente o caminho estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Aliás, Ele é o caminho, né? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os crentes de hoje têm se desviado dos princípios do novo mandamento que o Senhor Jesus deixou. E desviando-se desse caminho, essa geração de hoje está perdida nos seus próprios conceitos e cansada por carregar nos ombros o jugo do mundo. O Senhor Jesus diz lá, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Lá em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas. Sim, queridos, essa vereda que se encontra em Jesus Cristo, ela é a única que pode trazer descanso para os nossos desgastes emocionais, para o desgaste do relacionamento entre irmãos, para o desgaste do relacionamento entre o próprio Deus e o homem, e o ser humano. Então, irmãos, essas deficiências na realização do culto doméstico já aconteciam no decorrer da história, conforme está registrado aqui na nossa lição. Lá em 1679, numa Assembleia de Bispos, um sínodo da Nova Inglaterra, em Boston, foram apontados alguns males que provocavam a ira do Senhor contra a nação norte-americana. E dentre eles é que as famílias não oravam a Deus continuamente de manhã e à noite. Olha que eles estavam preocupados com a oração pela manhã,
antes de irem para o trabalho, para os estudos, das suas atividades domésticas, e à noite, no encerramento de todas as suas atividades diárias, deveriam orar ao Senhor, mas não faziam. Outras é que não liam as escrituras todos os dias. Olha que era uma necessidade de leitura constante que estava sendo negligenciada. E que as famílias não levam seus membros a se sujeitarem ao Evangelho. Ou seja, o foco do estudo da palavra deveria ser o Evangelho. Eles estavam negligenciando a palavra do Evangelho. E também a deficiência no governo da família, que cabia ao líder, ao cabeça, ao homem da família, ao pai, o papel de sacerdote espiritual do lar, mas estavam negligenciando. E isso acontece nos nossos dias, quando muitos homens não são cristãos de verdade. Algumas esposas são casadas com pessoas descrentes. E nesse caso, quando o homem não assume esse papel, a mulher deve assumir. Assim como ela se preocupa com a saúde física, mental, intelectual, moral da sua família, ela também deve assumir esse papel pela saúde espiritual da sua família, cuidando assim do culto doméstico. Também, lá em 1766, Isaac Backus, que era um líder batista lá dos Estados Unidos, ele apontou sobre as tristezas dos puritanos e as desorientações quanto à negligência da autoridade bíblica em relação à oração e ao estudo da palavra no lar. Em 1847, James Alexander, um pastor presbiteriano, também comentava haver chefes de famílias que eram membros da igreja, pastores e diáconos que não mantinham o culto de adoração a Deus em suas casas. Então, já lá em 1847, já havia esse problema de o pai da família não encabeçar a realização do culto doméstico. E o autor do nosso livro aqui, considera que essas deficiências eram pálidas se comparadas à realidade das famílias cristãs do nosso dia. Mas isso faz um certo sentido, considerando que aquilo que era início, lá atrás, que estava começando deficiente lá atrás, a tendência foi que tomou essa proporção, foi crescendo até tomar a proporção que nós vemos hoje nos nossos dias. Um total distanciamento de uma autenticidade do Evangelho, de uma comunhão com Deus, de um desvio da verdade, inclusive até mundanismo dentro da igreja, mundanismo tomando conta da igreja. Mas, conforme nós lemos no início dessa aula, em Salmo 22, 27, que diz assim: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Então nós esperamos que essa palavra se cumpra. É uma profecia de que todas as famílias das nações se prostrarão perante o Senhor. E cabe a nós hoje, estamos sendo chamados hoje para cumprir essa missão de Deus, para que todas as famílias estejam voltadas para o Evangelho, para o relacionamento com Deus, para uma obediência ao mandamento do Senhor, que é seguir os passos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Nós, a igreja de hoje, devemos ser esse novo referencial de compromisso com o Evangelho dentro das nossas famílias, para que isso se propague daqui para as próximas gerações, para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. E para fechar essa lição, nós vamos ler o que Jonathan Edwards escreveu. Antes de concluir minha pregação a esta igreja,
peço-lhes que me permitam novamente repetir e incutir-lhes com sinceridade o conselho que com frequência tenho dado a líderes e famílias, como pastor deles. Afadiguem-se em ensinar, aconselhar e orientar seus filhos. Criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Comecem cedo, quando ainda há oportunidade, e mantenham constante diligência em atividades desse tipo. Encerramos aqui essa lição e na próxima lição serão estudadas as razões para se restaurar o culto familiar. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por este despertamento, Senhor, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa igreja, Senhor, e que nós possamos ser instrumentos para crescimento espiritual das próximas gerações, Senhor, e que os nossos filhos, quando formarem suas famílias, tenham, Senhor, essa consciência e sintam essa necessidade de propagar o Teu Evangelho dentro das suas próprias casas, que a nossa igreja seja uma extensão do nosso lar e que o nosso lar seja uma parte da sua igreja para a edificação do Seu reino, Pai. Nos desperta, Senhor, coloca desejo e condições para que possamos colocar em prática essa necessidade tão urgente nas nossas vidas, na vida do cristão do nosso tempo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigada e a paz do Senhor.